Paz, alegria, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu dia, que seja repleto de graças, que seja conduzido pelo Espírito Santo e nutrido pela palavra de Deus. Que a palavra venha hoje para direcionar, para ser luz, para iluminar o seu dia, te dar sabedoria para você viver. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, somos tomados pela sabedoria que dela emana, para que a gente possa viver bem o nosso dia. Então a palavra de hoje no Evangelho é Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Vamos acolher no coração a mensagem que este trecho do Evangelho tem para nós. Cada cena do Evangelho, cada relato no Evangelho tem uma mensagem profunda para cada um de nós. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, comenta, compartilha. É importante que isso faz com que a plataforma encaminhe esse vídeo para mais e mais pessoas e a gente evangeliza juntos. E se você quiser também entrar num grupo de WhatsApp, no link dessa descrição desse vídeo aqui, tem ali o grupo para você entrar, para você receber todos os dias o Evangelho, e também vamos postar outros conteúdos de evangelização. Diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não saiais, não sigais. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma grande pergunta que se fazia naquele tempo era sobre o reino de Deus. Quando iria acontecer esse reino de Deus? E esse reino de Deus que as pessoas esperavam era como um reino no tempo de Davi. Um reino que muitos consideraram que era um reino bom, um reino de paz, de justiça. E todos esperavam um Messias da linhagem de Davi, como Davi foi, e esperavam um Messias, um rei que iria juntar o seu exército, iria destruir os romanos, iria colocar ordem nas coisas. Todos esperavam isso. Os fariseus estão perguntando isso, os apóstolos vão perguntar isso. Ninguém está entendendo que tipo de reino é o que o Senhor veio instaurar. Todos pensavam um reino davídico, lá de trás. Um reino em que, para poder se manter, para poder ser um reino como era, tinha que ser imponente, tinha que ser um reino cheio de força, que tinha um exército, que tinha um rei corajoso, como Davi foi corajoso, um rei capaz de enfrentar impérios, de guerrear, de usar armas e violência para poder se impor, para poder reinar, para poder colocar sua soberania. Todos pensavam assim. Então imaginavam um Messias nada pacífico. Imaginavam um Messias valente, guerreiro, forte, corajoso, como foi Davi, que para poder instaurar o reino ou colocar ordem nas coisas, iria usar a força, iria usar a violência. Todos esperavam isso. Era uma expectativa de todos. E essas expectativas são frustradas porque o reino que veio ser instaurado por Jesus não tem nada a ver com isso. E por isso Jesus vai dizer, já está no meio de vós, mas vocês não estão percebendo. Vocês estão perguntando quando é que vai acontecer o reino, ele já está no meio de vós, mas vocês não estão enxergando. Jesus estava lá agindo com misericórdia, nada de violência, nada dessa imponência toda, nada de impor o reino à força, o reino silencioso, discreto, manifestado pacificamente na mansidão, na humildade de Jesus, nas ações e reações de Jesus.
O reino estava no meio deles, mas ninguém conseguia enxergar. Por quê? Estavam cegos com as suas expectativas no outro tipo de reino. Meus irmãos, muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes a gente não enxerga a presença de Deus, a manifestação de Deus, porque estamos cegos com as nossas próprias expectativas e temos uma maneira de pensar Deus, de pensar o seu reino, de pensar como Ele age, como Ele reage. Temos uma maneira, e essa maneira muitas vezes é colocando Deus no nosso nível muitas vezes descontrolado, o nosso nível que quer resolver as coisas na imposição. Nós queremos rebaixar Deus. Criamos um Deus, na verdade, criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Nós que temos que parecer com ele. Não é ele que tem que parecer conosco. Mas as nossas expectativas, a nossa visão de Deus nos atrapalha e não deixa a gente perceber a presença de Deus de outra forma. Na maneira simples, é um reino que se manifesta nas coisas pequenas. Muitos santos já diziam que ser santo não é fazer coisas extraordinárias, mas fazer as coisas ordinárias com tanto amor e elas se tornam extraordinárias. Fazer coisas pequenas, mas faz com tão grande amor que elas se tornam grandes. O reino de Deus, ele se manifesta dessa maneira. O reino de Deus não cabe na nossa lógica humana. Então todos esperavam aquele reino imponente, imposto, aquele reino que iria entrar, iria ser instaurado com violência. Todos esperavam isso. Aí Jesus vem. É por isso que muitos não acreditaram nele, muitos o abandonaram. Eles vão questionar Jesus. Os apóstolos, eles demoram a entender, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, eles ainda demoram. Quando Jesus ressuscita, aparece para eles, Jesus vai subir ao céu. E aí, quando Jesus está indo, eles perguntam: Senhor, é agora que vai instaurar o reino, restaurar o reino de Israel? É agora? É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, tu não está esquecendo alguma coisa? Tu está indo aí, mas espera aí, tu não está esquecendo nada? Ou seja, os romanos continuam aí, imperando, continuam dominando, perseguição, oprimindo o povo. Tu vai embora e o reino não vai ainda. Não é agora que é para instaurar o reino. Estavam ainda na expectativa, mesmo depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, precisa vir o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para revelar toda a verdade, para eles entenderem que tipo de reino é esse. O reino de Deus, que é um reino de paz, não é violência. Não é um reino que vai ser imposto ostensivamente. É um reino discreto, um reino que é acolhido, não é imposto. É um reino de atração, ele atrai, não é um reino de imposição. Então, é um reino em que nós vamos ver características desse reino que não tem nada a ver com as características de um reino humano. Não tem violência, não tem guerra, não tem nada disso. Ele é instaurado, ele se manifesta, ele está no meio de nós e ele se alastra sem precisar usar a força para poder, como os reis faziam com os seus exércitos, eles à força ampliavam os seus reinos. Cada época na história um império queria dominar o mundo, então ele ia com força, destruindo outros impérios para poder ir ampliando o seu território e tudo. O reino de Deus, ele se alastra, ele está no meio de nós e ele cresce, 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 sem força, sem imposição de força. Peçamos então ao Senhor a graça do discernimento, da sabedoria para perceber o reino de Deus agindo e sermos canais da ação desse reino na vida das pessoas, com as características desse reino. Peçamos ao Senhor então a graça de abrir mão do nosso reino para poder viver o reino de Deus que já está no meio de nós, está ao nosso alcance. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.